Tudo bem com você? Eu gostaria de compartilhar com você hoje um tema sobre escatologia que fala sobre um dos sinais dos últimos dias, um dos sinais que antecedem, que haveria de acontecer antes do arrebatamento da Igreja de Jesus. E este tema que eu gostaria de destacar, que é a inversão de valores, ele está dentro de um versículo, na minha opinião, que é chamado na Bíblia, curiosamente, de operação do erro. Lá em 2 Tessalonicenses 2,11 diz assim: é por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Então há uma grande operação que está sobre nós, sobre a humanidade, por deixarem a verdade de Deus, por rejeitarem a verdade de Deus, que a Bíblia chama de operação do erro. Há um grande mover espiritual para levar as pessoas a darem crédito à mentira, a darem crédito às coisas que não são verdade, que não são verdadeiras, do ponto de vista de Deus, do ponto de vista da revelação de Deus. Então eles estão dando crédito à mentira, é a operação do erro. E uma das características dessa operação do erro que eu quero destacar aqui neste vídeo, nessa meditação, que é a inversão de valores. Dentro dessa operação do erro, eu quero destacar essa questão, esse tema da inversão dos valores, ou a inversão de valores. Quero ler também um texto que está lá em Isaías, que ele é bastante interessante. Isaías, capítulo 5. Neste capítulo 5 de Isaías tem 6 ais, os ais do livro de Isaías. Um deles diz assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e que põem o amargo por doce, e o doce por amargo. Então tem um ai, um dos 6 ais do juízo de Deus é para aqueles que chamam ao mal de bem e chamam o bem de mal, que chamam a escuridade ou as trevas de luz e chamam de luz as trevas ou a escuridade, e que colocam o amargo como doce e o doce como amargo. Então eu penso que esse texto ele nos chama a atenção da questão da inversão de valores, né? Quando nós pensamos, por exemplo, como nós temos observado a profusão de religiões na face da terra, aí nós começamos a perceber que tem alguma coisa errada. Porque na antiguidade tinha uma frase muito famosa no tempo do Império Romano que dizia o seguinte: todos os caminhos levam a Roma. Por que isso? Porque o Império Romano criou cerca de 12 grandes estradas. Todas elas chegavam aos confins do Império e eram centralizadas em Roma. Então por isso que eles cunharam essa frase: todos os caminhos levam a Roma. Mas será que todos os caminhos levam a Deus? Eu não creio, porque as religiões são tentativas humanas de chegar até Deus. E cada religião tem a sua cosmovisão, tem a sua maneira de ver a pessoa de Deus, a criação, os seres humanos, o seu destino, se haverá eternidade ou não, se crê nisso ou naquilo. Então há uma diferenciação muito grande na cosmovisão de cada uma das religiões. Então não creio, não tem a menor possibilidade de todas elas levarem a Deus. É claro que há, inclusive, um movimento que nós não consideramos bíblico nem correto, de juntar aqueles pontos essenciais ou os pontos de identificação em todas as religiões e formar uma grande religião. Isso daí não é de Deus. Deus não nos orienta na sua palavra a fazer esse tipo de coisa, mas há segmentos cristãos que procuram fazer isso, que é chamado de ecumenismo. Então, na verdade, nós não temos essa orientação, este mandamento, este comando na palavra de Deus para fazer isso. Pelo contrário, nós devemos pregar o verdadeiro evangelho, o evangelho puro, para que as pessoas possam perceber que as religiões não levam a pessoa até Deus. Mas quem nos leva a Deus é uma pessoa, que é Jesus Cristo. Então é isso que diz o evangelho de Jesus, é isso que dizem as Escrituras Sagradas. Pois bem, então nós podemos ver que as religiões, essa profusão de religiões, gera uma série de confusões. Mas me chamou a atenção uma cena que passou, eu vi isso nas redes sociais, era um aniversário de um pet, de um cachorro.
de um animal de estimação. Nada contra os pets, os animais de estimação, cachorros, gatos ou outros animais. Nós não somos contra os animais, eu particularmente tenho nada contra os animais. O que me chamou a atenção foi que era uma festa de aniversário de um cão. Então a foto mostrava que esse cachorro estava com um bonezinho, aqueles bonezinhos que colocam no aniversariante, todo mundo fica de bonezinho. E também tinha um bolo muito grande na frente dele, e tinha muitas pessoas ao redor. E a foto então trazia um contraste muito grande. Tinha uma criança do lado, uma criança faminta, uma criança abandonada. O aspecto daquela criança que ela não tinha nada para comer e que ela não tinha uma família. Então isso é que passou a chocar e me chamou muita atenção. Foi bastante chocante aquela cena daqueles pets. Então, o que nós podemos perceber nisso? São esses sinais da inversão de valores. É que muitos animais de estimação têm muito mais atenção, carinho, coisas, alimentação, lugar para viver, para morar, para estar, e atenções e cuidados do que os órfãos, do que os imigrantes, por exemplo, ou os desvalidos que vivem e perambulam pelas nossas cidades no mundo inteiro. Então isso é uma inversão de valor, com certeza. Quantas pessoas, por exemplo, pessoas de idade, idosos, pessoas de idade já idosos, já velhos, que estão em locais sem nenhum tipo de carinho, de atenção da sua família. Mas a família existe, são os idosos abandonados de filhos vivos. Assim como tem também os órfãos de pais vivos. Quantas pessoas estão abandonadas pelos seus pais? Quantos jovens não conhecem os seus pais? Quantas famílias estão completamente desagregadas por causa da falta de atenção de um pai, de uma mãe, ou de irmãos, ou de pessoas do seu relacionamento familiar, ou da sua relação familiar? Então é uma inversão de valores, com certeza. A gente vê e observar e perceber esse tipo de acontecimento, esse tipo de fato. E dizem também os sábios que nós vivemos um tempo da pós-modernidade. E por conta disso, então, não existem mais verdades absolutas. Eles dizem que tudo é relativo, eles relativizam tudo, não há mais certezas. Eles dizem também que é proibido proibir, que já vem esse conceito desde os anos 60. Então é um tempo em que você não tem onde se agarrar em mais nada, não tem mais verdades absolutas, não tem mais nada que seja proibido, então tudo é permitido, qualquer coisa é a mesma coisa, tudo pode. É o que dizem os sábios da atualidade, os doutores do comportamento, da psicologia e de tantas outras áreas. Nada contra também, mas nós devemos refletir sobre isso. Nós devemos refletir também sobre isso. Existe um conceito hoje chamado de politicamente correto. Tem muitas afirmações em nome desse politicamente correto, que é um verdadeiro disparate. Eles afirmam que muitas coisas erradas agora são certas. E muitas coisas certas agora são erradas. Então, é uma inversão completa de valores. É uma completa inversão de valores. Quantas coisas estão investidas em nome de defesa de direitos humanos? Quantas coisas? Hoje você não pode mais educar o seu filho, corrigir o seu filho. É o que dizem as leis dos homens. Mas a lei de Deus diz que os pais é quem devem corrigir os seus filhos, moderadamente, de maneira moderada, mas corrigir os seus filhos. Tem que dizer a eles o que é certo e o que é errado. É o que diz a Bíblia. E a Bíblia diz para os filhos: honra teu pai e tua mãe. Não é para denunciar o teu pai e tua mãe, é para honrar. É claro que a Bíblia não apoia espancamento de crianças, de jovens, pelos seus pais. Absolutamente, a Bíblia não apoia isso. Pelo contrário, a Bíblia quer que os pais amem seus filhos e cuidem deles, porque são a herança do Senhor. E quer que os seus filhos honrem seus pais e cuidem deles na sua velhice. Porque aquele que deixa o seu próprio familiar é pior do que o infiel. É isso que diz a Bíblia. Mas é interessante que estes sábios, que são os sábios segundo o mundo,
nós vamos encontrar um texto lá no livro dos Salmos, 94, tem um versículo que diz assim, no verso 11: o Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Aqui está escrito pensamentos do homem. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Quer dizer, de nenhum proveito efetivo, de nenhum proveito ao longo dos anos, do tempo, muito menos da eternidade. Mas em 1 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele faz uma citação desse mesmo texto e diz assim, no versículo 19, 3, 19 e 20: porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Então o texto dos Salmos diz que o Senhor conhece os pensamentos dos homens, mas Paulo aqui interpretando, ele diz, Deus quis dizer lá, não um homem comum qualquer, não é o homem que acha, né, que vive no empirismo, que vive no senso comum. Não, ele está falando dos sábios. O Senhor conhece o pensamento dos sábios, que são pensamentos vãos. Nós poderíamos concluir dizendo o seguinte, que ainda que o mundo inverta os valores completamente, como de fato está acontecendo, na verdade o que está acontecendo é a operação do erro, que já está prevista nas Escrituras. O Senhor já informou ao seu povo, o Senhor já revelou isso para quem quiser ouvir, para quem quiser estudar, para quem quiser entender, aprender e crer. Esta é uma operação que já estava prevista. Os poderes do mal estão agindo e estão invertendo as coisas, né? Então, agora você não nasce mais homem nem mulher. Você é homem ou mulher do jeito que você quiser. Então, há uma inversão muito grande, né? Mas o que diz a Bíblia, no livro de Romanos ainda, capítulo 1, verso 28, diz assim, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Então, há uma operação do erro, que é um dos sinais que antecede a volta do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja. E nós vivemos esses dias. Por isso que nós sempre dizemos nos nossos vídeos, né? Você deve se lembrar que é tempo de preparação, né? O rei está voltando. É tempo de estarmos preparados.